que tenho excesso, agora vai mudar. Eu que tenho, por exemplo, então vamos voltar. Como equilibrar o excesso e a falta de ar no mapa? Como equilibrar o excesso e a falta de fogo no mapa? Olhar para o outro lado deste eixo, que é o outro elemento. Então, no caso do fogo, o fogo vai olhar para o ar, para aprender a lidar com este movimento de impulsividade, de agressividade, de não conseguir olhar para o outro antes de fazer os teus movimentos, né? O ar, ele em geral, na sua vibração mais positiva, o ar ele é muito inclusivo, né? O ar, ele olha muito para o outro, tanto que um dos problemas do excesso de ar é olhar demais para o outro e pouco para si. Enquanto que o fogo em excesso olha demais para si e não olha nada para o outro. Então o ideal é que a gente equilibre os dois elementos, né? O ideal é que a gente consiga trabalhar em equilíbrio, trazendo a consciência de si, a consciência do outro. Trazer os movimentos de meditação, que é o ar, respiração, que é o ar, para controlar, para equilibrar, para amenizar os movimentos de explosão, que é o fogo, né? Então é importante a gente olhar para esses dois elementos. Muito exercício mental, excesso de fogo, ele pede que você saia um pouco da sua linha de raciocínio e vá fazer um exercício, vá caminhar, vá andar no sol, vá suar um pouco, sabe assim? Então, é assim, de que forma que a gente pode trazer esse equilíbrio para o nosso mapa, né? Um elemento aprende com o outro. E aí, vamos olhar então para os outros elementos. Nós temos também o elemento terra. O elemento terra é um elemento bastante importante, ele fala sobre as nossas sensações físicas, né? A dimensão da matéria. Quem são os signos de elemento terra? Anotem aí. Touro, Virgem e Capricórnio. Cada um deles, assim como nos outros elementos, vai atuar de uma maneira específica dentro da força principal que o elemento terra tem. Elemento terra é a nossa capacidade de colocar os pés no chão e fazer acontecer no presente. Ter consciência das nossas ações, ter consciência dos nossos movimentos, ter consciência dos nossos esforços físicos para fazer a manutenção da nossa vida material, né? Terra fala sobre a vida material também, fala sobre a consciência corporal. Terra fala sobre ter a consciência dos nossos limites, limites pessoais, limites físicos, né? A Terra, ela está totalmente conectada às dimensões dos campos materiais, né? A matéria. Então, tudo que tem a ver com trabalho, com concretização de objetivos, com aquisição de bens, tudo isso tem a ver com a matéria. O cuidado com a natureza, o cuidado com a saúde, a manutenção da saúde, aí olha para a Virgem, tudo isso tem a ver com a matéria. Se eu não faço uma boa manutenção da minha saúde, eu não consigo preservar o meu corpo, que é a minha matéria, que é terra. Se eu não faço uma manutenção dos meus esforços com relação ao que eu preciso realizar e me dedicar, eu não consigo fazer com que eu possa proporcionar para mim bens materiais suficientes que me tragam conforto, que me tragam alegria, que me tragam contentamento. Então é preciso ter foco, disciplina, determinação. A Pena e o Quiron apareceram de novo ali. Então, o elemento terra, ele tem a ver com a nossa consciência corporal. Só um minutinho. Depois eu penso numa garrafinha mais elegante, mas aqui virginiano normalmente é muito raiz mesmo, né? Então, é uma garrafa, um galão de água. Então, minha gente, o elemento terra, ele tem totalmente a ver com a nossa consciência corporal, com os planos relacionados à matéria,
né? Ele fala sobre disciplina, sobre planejamento, sobre racionalidade, né? E não é a racionalidade do pensamento lógico dentro do elemento ar, por exemplo. É a racionalidade do que é assim, o que precisa ser feito para eu conseguir chegar naquele objetivo, para eu conseguir materializar o que eu quero materializar na minha vida, né? Então, por exemplo, se você pensar numa plantação, quando eu vou semear as minhas sementes, eu preciso ter o meu raciocínio muito claro dentro do que eu quero realizar naquele solo, porque senão eu vou plantar abobrinha e vou colher abacaxi, porque eu não prestei atenção no que eu tinha que fazer. Eu preciso, de uma certa maneira, me distanciar emocionalmente. Por exemplo, desculpa, gente, os gatos estão aqui no pé do vídeo e acabou balançando a gravação. Isso, tá tudo certo. Vamos pra lá. Pra lá. Em geral, eles não ficam juntos, mas como hoje eu estou muito amorosa com eles, eles estão. Então, eu sinto muito que tremeu aí. Não sei se vai acontecer de novo, mas se acontecer, vocês já sabem que é o Kiron ou a Verbena que estão aqui participando do vídeo, tá bom? E a Pena. Então, estão trabalhando o elemento ar. A Pena. Então, gente, é assim, se o elemento terra estiver muito conectado com o lado emocional, provavelmente ele vai escolher a semente mais colorida no saco, e aí talvez ele não colha aquilo que ele precisa colher, né? Talvez ele vá plantar e se dedicar para semear flores e não o alimento que ele precisa para sobreviver, né? Então o elemento terra, ele tem a ver com a nossa racionalidade, com o nosso planejamento, com a nossa capacidade de nos organizarmos a fim de concretizarmos os nossos objetivos, né? E aí, da mesma maneira que os outros elementos, nós temos desafios, nós temos o excesso de terra e nós temos a falta de terra. No excesso de terra, o que a gente pode perceber nas pessoas que têm excesso de terra no mapa? Um excesso de rigidez. Também uma dificuldade com movimentos de adaptação. Excesso de terra pode fazer com que a pessoa crie planejamentos e tenha uma dificuldade real, extrema, em sair daquele plano que determinou para conquistar aquele objetivo, né? Muitas vezes chamada de teimosia. Então, gente, é assim... O excesso de terra, ele traz essa rigidez, porque veja, quando você coloca a terra num vasinho ali, por exemplo, e eu já vou dar um spoiler, e você não molha aquela terra, o que acontece com aquela terra? Ela começa a ficar muito seca, ela começa a rachar, ela perde a vida, né? Então, o excesso de terra, ele traz essa sensação de seco. Então, em geral, pessoas que têm muita terra no mapa, são pessoas mais secas, pessoas mais ríspidas muitas vezes, pessoas mais rígidas, né? Pessoas que têm dificuldade realmente em se maleabilizar, né? Pessoas que têm dificuldade de lidar com as próprias emoções. Em geral, o excesso de elemento terra sequestra a parte emocional e não olha para as emoções. Não olha. A pessoa realmente fala, eu não vou ver isso. Desculpa, gente, gato e a Pena. Então, as pessoas com excesso de elemento terra, em geral, elas não vão olhar para a parte emocional. Por quê? Porque tempo é dinheiro, porque eu preciso chegar no meu objetivo, porque eu preciso prestar atenção no detalhe do detalhe do detalhe, que não é com o pensamento emocional que eu vou conseguir, é com o meu esforço mental, com a minha dedicação, né? Quando a pessoa tem falta de elemento terra no mapa, significa que ela não tem a consciência dos próprios limites. Em geral, pessoas que têm pouca terra no mapa são pessoas que
Preciso fazer um trabalho. A pessoa, ela vai ficar naquele trabalho até meia-noite, 1 da manhã, 3 horas da manhã, ela não vai parar para comer, ela não vai parar para dormir, ela não vai parar para descansar, e existe o grande risco dela ter uma estafa muito grande física, prejudicar o seu corpo, não só o seu intelecto, porque às vezes o corpo ele vai parando, mas a mente está lá super ativa. Então, em geral, são pessoas que têm pouca terra e muito ar no mapa. A mente está lá, 1000%, mas o corpo já está dando sinais que não vai aguentar. E aí o que acontece? Adoecem, né? O corpo, a terra, o elemento terra, que é o corpo, começa a mostrar os sinais de que não está bom, de que a pessoa está perdendo a noção dos próprios limites. Também o excesso do elemento terra pode fazer com que a pessoa perca a capacidade de se dedicar ao que precisa ser feito. Tenha uma dificuldade maior em começar e terminar as coisas. Então, a falta do elemento terra vai fazer com que a pessoa não consiga se planejar, se organizar. Vai fazer com que a pessoa desista no primeiro obstáculo que apareça, né? Então, olha como é importante a gente olhar para essas duas energias, para essas duas forças, né? E aí, é importante que a pessoa tenha consciência dos seus próprios limites para que a pessoa entenda até onde ela pode ir, até onde o corpo aguenta, até onde o emocional aguenta, até onde o intelectual aguenta, até onde eu posso ir. Isto é ter noção dos próprios limites, né? É preciso ter disciplina. Fui olhar ali o texto. É preciso ter disciplina. Falta de elemento terra é falta de disciplina na vida, falta de organização, falta de planejamento, né? Camila, eu tenho muita terra no meu mapa, mas também talvez você tenha muito ar. Talvez a necessidade de se organizar muitas vezes, de se planejar, de se preparar, acaba que se perdendo num excesso de um elemento que faz com que a sua mente trabalhe mais naquilo que não precisa trabalhar, né? Então tudo isso a gente vai analisando, como que os 4 elementos se comportam entre si, né? E aí nós vamos para o 4º elemento, o elemento que complementa, que equilibra o elemento terra, que é o elemento água, né? O elemento água, ele vem representando as nossas emoções, as nossas sensações. Elemento água é o elemento dos signos de Câncer, Escorpião e Peixes. São os nossos 3 signos do elemento água, né? Então, quando a gente pensa na água, a gente pensa que, imagina que você tem um potinho, ou mesmo num rio, não importa, num lago, né? Imaginar que tudo que acontece ao redor da água influencia a forma da água. Então, se eu tenho um vasilhame com água e eu dou uma batidinha de leve naquele vasilhame, a água vai mudar a sua forma. Se eu dou um tapão também, a água vai mudar a sua forma da mesma maneira. É que nem quando a gente está ali na beira do rio, do lago, e joga aquela pedrinha, eu nunca soube fazer isso, uma inabilidade minha. E joga aquela pedrinha, da mesma forma que ela pode fazer aquele toque, 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 e cada vez que ela toca na água, ela muda a forma da água. Você também pode estar ao lado deste lago e tacar uma pedra e ela vai fazer bluff, e vai também mudar a forma da água. Então não importa como que se dá essa intervenção junto do elemento água, mas tudo que acontece ao redor da água muda a forma da água. Por isso que este elemento é extremamente sensível. Qualquer tipo de movimento que acontece ao redor deste elemento, do elemento água, pode trazer, da mesma forma, muito contentamento emocional, muito amor e também muita dor, muita mágoa, muito ressentimento. Mágoa, má água.
É uma emoção que não foi trabalhada, que não foi vista, que não foi olhada, curada. Então ela vira uma má água, uma mágoa, né? Então, pensar no elemento água é pensar em pessoas que sentem muito, ainda que elas não manifestem. Elas sentem, sentir é dentro. Sentir não significa falar, sentir é dentro, né? Então, a força do... Nossa, agora que eu pensei, eu nem falei dos chakras dos outros elementos. Então, se vocês estiverem anotando, já anotem aí, que isso é importante. Elemento terra, chakra básico. Elemento água, chakra sexual. Elemento fogo, plexo solar. E elemento ar, chakra cardíaco. Depois a gente vai se aprofundar nisso, tá bem? Então, em geral, são pessoas que sentem muito, sentem aqui dentro. Não significa que elas vão verbalizar o que elas estão sentindo, isso vai depender da falta ou do excesso deste elemento no mapa da pessoa, né? Dentro de todo o cálculo que é feito. Então, pessoas de elemento água são pessoas que facilmente são afetadas por tudo o que vem de fora. Seja energético, seja caras e bocas, seja uma fala, seja o que quer que seja. Lembra quando eu falei do signo de peixes? Que o signo de peixes tem uma antena que conecta ele com tudo o tempo todo? Peixes é água, né? Então, pessoas que têm muita água no mapa é aquele tipo de pessoa que vai entrar num ambiente e vai falar assim: ih, nossa, ambiente carregado, meu Deus, tô até com dor de cabeça, nossa. Ou então aquelas pessoas que vão estar muito, muito, muito alegres, muito no amor, muito na vibração da positividade, vão entrar naquele ambiente carregado e vão facilmente conseguir tocar cada uma daquelas pessoas. Eu ia falar contaminar, mas contaminar nem sempre é uma palavra muito positiva, né? Então são pessoas que aonde elas entram, elas iluminam, elas tranquilizam, elas acalmam, elas inundam de boas vibrações, de boas frequências, né? O elemento água é um elemento que se funde facilmente com as energias do ambiente e da mesma forma é um elemento que permite que estas pessoas com mais elemento água no mapa consigam se fundir mais facilmente com as energias do ambiente. Então, é importante para que os signos de água e para pessoas que tenham bastante água no mapa procurem se blindar energeticamente também, né? Para que não sejam o tempo todo afetadas pelo que está acontecendo ao redor. Porque, gente, eu entendo o seguinte: existem coisas positivas e coisas negativas acontecendo ao nosso redor o tempo todo. Não dá para a gente ser uma esponja de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Signos de água ou pessoas que têm o excesso de água no mapa, elas serão como esponjas. Elas estarão absorvendo tudo o que está acontecendo ao redor delas e isso pode ser um tanto quanto negativo, né? Então é importante olhar para isso também. Elemento água, extremamente intuitivo, e não é aquela intuição do fogo, é a intuição psíquica e intuição sentimental. Sabe aquela coisa? Oi, você tá bem? Ai, sei lá, eu senti de te mandar uma mensagem, tá tudo bem aí? Qualquer coisa você me avisa, tá bom? Eu tô por aqui. Isso é o elemento água. Quantas vezes uma pessoa não veio assim, desse jeito para nós? Ou quantas vezes em alguns momentos a gente não se viu nesse movimento? Viu? Tá tudo bem? Não, é que eu lembrei de você aqui, eu senti de te fazer essa pergunta, ó, qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Isso é o elemento água em movimento, isso é a força da intuição, isso é a capacidade de perceber a mudança energética emocional nas pessoas e nos ambientes, né? O elemento água é um elemento muito intuitivo, ele tem uma intuição energética muito forte das atmosferas,
de outras atmosferas que não as atmosferas do plano material, do campo material. Então o elemento água percebe, vem filha, o elemento água percebe muito bem as energias dos ambientes, das pessoas, né? É um elemento muito intuitivo, muito bonito, né? Também tem, como eu já disse, o poder, altíssimo poder de influenciar as atmosferas dos ambientes ao redor. Então, o elemento água, da mesma forma que ele sente, ele também influencia. Sabe aquela pessoa que de repente tá meio borocochô, tá para baixo, o ambiente tá maravilhoso, a pessoa chega e, nossa, em geral é uma pessoa de elemento água ou que tenha o elemento água bastante forte no mapa, né? Precisa ter atenção. Excesso de água no mapa. Pessoas que não conseguem conter, controlar ou compreender as próprias emoções. Pessoas muito dramáticas. Pessoas que se ressentem com muita facilidade, que se magoam com muita facilidade, porque é tanta emoção que a pessoa não consegue compreender aquilo tudo que está acontecendo dentro dela, né? Também no excesso de água, também no excesso de água, né? Pessoas que são influenciadas, sim, como eu já disse, pelas energias que a rodeiam. Precisa se blindar, precisa se proteger. Pessoas que vivem muito no mundo da lua, no mundo do sonho, no mundo da fantasia, idealizando, criando, imaginando o príncipe encantado, a princesa encantada, o trabalho ideal, o pai ideal, a mãe ideal. São pessoas que têm muito elemento água no mapa. Precisa trazer quem? O elemento terra para colocar os pés no chão. Lembra que foi a primeira coisa que eu falei do elemento terra? Colocar os pés no chão. Presente, o estado presente. Bonitinha. O estado presente, né? Estar presente no momento presente, olhar a realidade, enxergar as coisas como são. Excesso de elemento água faz com que a pessoa viva demais num universo paralelo de fantasia que ela criou, né? Então é preciso colocar os pés no chão, sim, tá? Trazer disciplina, realidade para a vida. E na falta do elemento água, o que acontece? A pessoa realmente, já existe uma dificuldade no elemento água de trazer a fala para as emoções, porque em geral a água ela sente muito, né? Quando tem falta do elemento água, aí que a pessoa não fala mesmo, ela guarda aquelas dores, ela guarda aquela emoção. Às vezes não é nem dor, às vezes a pessoa está extremamente apaixonada, amando, mas ela não consegue falar, meu, eu te amo. Sabe assim? A pessoa não consegue nem falar que ama, nem falar que tá doendo, nem falar que tá sofrendo. Falta do elemento água traz uma inabilidade real, uma dor real de não conseguir expressar as emoções, sejam elas positivas ou negativas. Então é preciso olhar para essa energia também, tá bom? Falta do elemento água traz muita timidez, muita insegurança, a dificuldade de se sentir seguro, segura, de perceber que é possível expressar as opiniões. A falta do elemento água, principalmente somada com outros elementos, pode fazer com que a pessoa realmente não consiga olhar para as emoções e verbalizar as emoções por não se sentir segura. Porque vão dizer, porque vão achar, a opinião do outro importa muito, a impressão do outro importa muito, né? Então preciso olhar para essa energia e entender que as tuas emoções são muito importantes, sim, e você precisa se sentir seguro, segura de manifestar as tuas emoções para que elas não virem um negócio gigantesco aqui dentro, né? Porque a falta do elemento água também traz a dificuldade em compreender, em lidar com leveza com as emoções, né? Então, é preciso olhar para esse elemento, né? E trazer a compreensão
trazer com naturalidade a compreensão das próprias emoções. Então, terra e água vão estar o tempo todo ali se complementando. A terra vai trazer a água para o chão, né? Vai trazer a água para os pés no chão, para o tempo presente, e a água vai trazer fluidez, maleabilidade para o elemento terra, né? Então, gente, é assim. É preciso olhar para essa energia dos 4 elementos e entender que este é só um primeiro olhar. Nós temos ainda 2 pontos muito importantes, que são as modalidades e as polaridades, e nós vamos falar no próximo vídeo, tá bom? Então, façam as anotações de vocês. O próximo vídeo é sobre as qualidades, as modalidades e as polaridades, que é o conceito de Yin e Yang, e as qualidades e modalidades dos 12 signos. Então façam as anotações dos elementos e aí conforme eu vou falando no próximo vídeo a gente vai complementando todas as informações, tá bem? Então vamos lá.